Tiago capítulo 1, versículo 2 em diante. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. A perseverança deve ser a ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Bom, queridos, diz aqui nesse texto que nós acabamos de ler que a fé produz perseverança. Esse texto, essa palavra, ela está sendo dita no contexto de tribulações em que os crentes desse período estavam passando. Então Tiago diz: olha, vocês precisam ter fé, e a prova de que vocês têm fé é você ser perseverante. Ai, aqui já começa a entrar já. Porque se eu perguntar para você aqui, você tem fé? E aí você, superficialmente, na lata, diz assim: tenho, claro que tenho. E aí eu faço uma pergunta mais profunda, olhando lá no fundo dos seus olhos: você verdadeiramente tem fé? Aí você já para pensar: será que tenho? Será que não tenho? A resposta para essa pergunta é: se eu tenho fé, eu sou uma pessoa perseverante. Não tem como eu dizer que sou uma pessoa de fé se eu não sou perseverante. Ai. A prova da vossa fé é a perseverança, é o que diz Tiago. Perseverar vem de uma palavrinha grega chamada proskarteiro. Que coisa doida é essa, pastor? Essa palavrinha significa continuar uma ação após um período de tribulação, continuar uma ação colocando esforço após um período de tribulação. Uau! Quais são as áreas da vida onde nós passamos por tribulações que precisamos colocar a fé e ter perseverança? Quais são as áreas? São várias, mas tem 3 áreas que mexem em todo mundo, batem em todos nós aqui. A primeira delas é a família. Nós precisamos provar que somos uma pessoa de fé, perseverando nas batalhas que nós enfrentamos no dia a dia da família. Precisamos provar que somos pessoas de fé, perseverando nas batalhas que nós enfrentamos dentro de casa. Quem é que enfrenta a batalha dentro de casa fala ai. Como é que é isso, pastor? Nós precisamos ser perseverantes nas batalhas, aonde envolve o casamento, aonde envolve a criação dos filhos, aonde envolvem as diversas demandas de uma família. Marcos capítulo 5 conta da perseverança de um pai pela saúde da sua filha. Jairo, ele era um pai que estava com a sua filha enferma dentro de casa, já à beira da morte. E o Jairo, ele mostra a sua perseverança com a sua filha praticamente que já morta, quando ele vai correndo pedir ajuda para Jesus, e no meio do caminho as pessoas falam para ele: para de perturbar o mestre, a sua filha já morreu, não tem mais jeito. E o que o Jairo faz? Eu não vou desistir, eu vou continuar acreditando de que Jesus
pode restaurar a saúde da minha filha, e ainda que ela esteja morta, Jesus pode trazê-la para a vida de novo. Então o Jairo é o exemplo de alguém que persevera pela família. No caso dele, perseverou pela filha. Talvez você esteja precisando perseverar pelo teu casamento, porque ele está quase morrendo, ele está doente, ele está enfermo. Talvez você esteja precisando perseverar pelos seus filhos, porque estão se perdendo, porque estão saindo da presença de Deus e começando a ir para as coisas do mundo. Estão começando a se envolver com gente errada, com coisa errada. E você precisa perseverar pelos seus filhos. Uma outra área onde nós precisamos perseverança é na nossa área profissional. Todo mundo está envolvido num contexto profissional, seja trabalhando junto com alguém, para alguém, ou trabalhando para si próprio. E aí nós precisamos perseverar nessa área, porque faz parte do dia a dia de todo mundo. Toda família está envolvida em algum contexto, seja ele trabalho, seja profissional, seja o seu negócio. E nós precisamos de perseverança nessa área também. Mostrar que temos fé sendo perseverante quando as tribulações na nossa área profissional elas chegarem. Gênesis capítulo de número 26 conta a história de Isaac, que começou a trabalhar cavando poços para poder prover para ele e para sua família, e toda vez que ele cavava um poço, vinha o inimigo e entulhava o poço. E aí Isaac cavava e o inimigo entulhava. Aí Isaac continuou cavando, o inimigo continuou entulhando, e ele não parou de cavar, até que chegou uma hora que o inimigo não entulhou e a água frutificou. Deus abençoou Isaac, porque ele perseverou. Então muitas coisas na sua vida profissional você pode ter dito: é muito difícil trabalhar aqui, pastor, é muito difícil, a gente dá o nosso melhor, a gente faz, e aí vem o inimigo, prepara uma cilada e entulha o poço. É muito complicado, pastor, porque a gente faz, inicia um projeto, aí prepara uma cilada contra nós, e aí o inimigo entulha o poço. Eu queria saber de você se você tem fé. Porque se você tem fé, você vai ser perseverante igual Isaac. Entulhou o poço, não tem problema, eu cavo outro. Entulhou o outro, não tem problema, eu cavo outro. Eu vou continuar cavando, sendo perseverante, até a hora que Deus vai falar: chegou a hora da tua recompensa, chegou a hora de você desfrutar da colheita, chegou a hora de você ser recompensado pela tua perseverança. A Bíblia conta a história de José, que começa a trabalhar na casa do Potifar, dá o melhor dele. O cara ajuda o Potifar a prosperar. Ele era o profissional nota 1000, invejado por todo mundo. E aí o inimigo prepara uma cilada. José é acusado de cometer um pecado que ele não cometeu. Ele é colocado para fora da casa do Potifar, e não apenas colocado para fora, porque se ele fosse só demitido, beleza, mas ele, além de ser demitido, ele foi preso. E aí ele é lançado dentro de um cárcere. E lá dentro do cárcere, José continuou a ser o homem íntegro, de caráter, que serve a Deus, que dá o seu melhor, que produz. Não importa se é como prisioneiro ou se é como governante de uma casa. O que importa é o que eu sou para glorificar a Deus. Então, se eu estiver no menor ou no maior, eu vou dar o meu melhor, eu vou ser o melhor que eu posso. Porque esse camarada mostra fé e perseverança. Esses dias eu conversando com
um irmão muito precioso, que eu admiro muito na igreja, falando para mim da pressão que ele sofre no trabalho. Na empresa passou uma pressão, e todo mundo lá, e rumor de que vai mandar embora, e rumor disso, daquilo, pressão, e vindo para cima de mim, os chefes vindo para me arrebentar, e eu coloquei dentro de mim: vou dar o meu melhor. É bonito ouvir isso? Que gostoso ouvir uma coisa dessa. Vou dar o meu melhor. Isso mostra fé e perseverança. Porque por mais que você passe um tempo na prisão, pela sua atitude de fé e de perseverança, é só aguardar um tempo, porque o palácio está te esperando. O anel de governador está prontinho para ser encaixado no seu dedo. E isso virá se você manifestar fé e perseverança. Mesmo que o negócio esteja feio, mesmo que a pressão aumentou para você, seja perseverante no seu trabalho. Não muda quem você é, porque as coisas do lado de fora estão mudando. Pode mudar tudo do lado de fora, mas quem você é não pode mudar. Não mude o seu caráter, não mude o seu nível de excelência, não mude. E a terceira área que nós precisamos aplicar perseverança: a primeira área, família; a segunda área, trabalho; e a terceira área, a mais importante de todas as áreas, nós precisamos ser perseverantes na nossa vida e no nosso relacionamento com Deus. Porque se nós não formos perseverantes com Deus, é óbvio que não vamos ser perseverantes nas outras áreas também. Então coloque como prioridade para você, prioridade no seu coração: eu vou ser perseverante com Deus. Eu vou ser perseverante em buscar a Deus. Eu vou ser perseverante como servo de Deus. Venham lutas, pressões, adversidades, não arredo o meu pé da presença de Deus. Não arredo o meu pé do lugar onde Deus me plantou. Deus plantou você numa igreja. Falei esses dias com um irmão: nós precisamos entender que somos árvores. Árvores plantadas junto do ribeiro, que prospera. Se você é uma árvore que quer prosperar, a árvore não muda de lugar. Árvore! Persevera. Persevera na sua vida com Deus. Mateus capítulo 24, versículo de número 13 diz que muitos, quando começarem a ver o aumento da iniquidade no final dos tempos, vão se desviar, mas aqueles que perseverarem até o fim, esses serão salvos. Perseverar, mesmo que aumente as pressões. Olha, o diabo fez de tudo para que Jó, ele abrisse a boca dele para amaldiçoar a Deus. A pressão foi tão violenta de que ele começa a receber essa pressão dentro da sua própria casa pela sua própria esposa. Então foi a esposa que ficou falando: larga Deus, amaldiçoa esse Deus, sai daí. E Jó persevera. E Jó aguenta a pressão. Ele fala: receberia eu o bem do Senhor e não receberia o mal? Deus deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Eu vou continuar perseverando, porque vai chegar uma hora em que o meu Deus vai se levantar sobre a terra, e na hora que Ele dizer: chegou a hora da recompensa, aleluia, então eu vou perseverar. Então persevere. Talvez a pressão violenta para você largar Deus está acontecendo dentro da sua casa. A pressão violenta para você sair do lugar que Deus te plantou está dentro da sua casa. Vou ficar firme e eu vou perseverar. Eu sou uma pessoa de fé.
por isso vou perseverar orando. Quantas pessoas que elas pararam de orar? Veio a tribulação, veio a pressão, começou a sofrer afrontas, e aí desanimou, parou de orar. Romanos 12:12 diz: alegrai-vos na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverai na oração. Você parou de orar por quê? Oh, meu irmão, você orava muito mais do que você está orando agora. Você está fazendo feijãozinho com arroz, mais ou menos. Pastor, é porque eu orei. Parece que nada mudou. Nada mudou porque você não mostrou fé. Como, pastor? Eu estava orando. Se eu estava orando é porque eu tinha fé. A prova da vossa fé é a perseverança. Se você estava orando, você tem que continuar orando. Aleluia. A prova da vossa fé é a perseverança. Então volte a orar como você estava orando. Volte a declarar quantas. Hoje de manhã eu estava orando nisso. Falei, Deus. E se você parar para pensar nisso que eu estou falando para você, você vai falar assim, cara, é verdade. Olha, muitas coisas que eu estive orando, muitas, rapaz, Deus me ajudou a resolver. Foram problemas que foram solucionados. Pensa só aí. Falo, meu Deus do céu, é só eu orar, o negócio, eu vejo as coisas acontecerem. Quantos veem as coisas acontecerem quando ora? Diga aleluia. Ai meu Deus, é muito, rapaz, então, por que a gente para de orar, cabeça dura? Por quê? Meu Deus, volte a orar. A oração de um justo pode muito em seus efeitos, diz Tiago também. Então volta a orar. Pastor, como é que eu faço para eu ser essa pessoa então perseverante assim que vai aguentar? Eu vou dar 3 orientações práticas. O que é isso, pastor? Orientação prática, porque você tem que fazer, não pode ficar só no ouvir e falar assim, caraca, que palavra boa. Não, eu ouvir e falar, vou fazer. Então diga comigo, vou fazer esse negócio. Amém ou não amém? Beleza? Então quais são as 3 orientações práticas? Primeira orientação prática: olhe o exemplo de alguém que persevera nessa área que você está enfrentando luta. Pare de ficar olhando o exemplo de quem desistiu. Pare de ficar observando quem desistiu. Observe quem persevera. Prático. Porque talvez você está pensando em desistir porque você está olhando um monte de gente que desistiu também, e aquilo está alimentando aqui. Você fala assim, olha só como é que é fulano, beltrano. Para de olhar quem deu errado. Olha quem está dando certo. Aleluia. Siga o exemplo de gente que persevera, e não siga o exemplo de gente que desiste. Se você começar a olhar o exemplo de gente que largou o casamento, largou a família, isso vai alimentar esse sentimento dentro de você. Se você começar a ficar olhando o exemplo de gente que abandonou a Deus, isso vai alimentar esse sentimento de você. E aí talvez você pense, não, mas realmente é porque eu fico observando a vida do fulano depois que ele largou o casamento, melhorou. Eu fico vendo aqui as fotos dele na rede social. Fulano, quando ele saiu da igreja, olha só, a vida dele melhorou aqui. Eu já fico vendo as fotos. Mentira, irmão, rede social é mentira. Mentira. Onde você já viu alguém acabar uma família que Deus constituiu e a vida melhorar? Mentira. Alguém largar a Deus e o lugar onde Deus plantou ele, a vida melhorar? Mentira! É só historinha do lado de fora. Acho que essa manhã tá gostosa. Você pode dizer um aleluia? Esse negócio aqui, que é isso, hein? Siga bons exemplos de gente que perseverou e não de gente que abandonou. Segundo, nessa área que você está enfrentando luta, comece a observar as coisas boas que estão acontecendo à sua volta, por menor que elas sejam.
Porque se você ficar olhando só o que não está dando certo, o que de errado que está acontecendo, o que não é bom que está acontecendo, isso vai pesar você e vai te ajudar no processo de desistência. E você não quer desistir. Ou você quer desistir? Não quer desistir. Então, se você não quer desistir, pare de ficar focando no que não está funcionando. Olha para o que está funcionando, ainda que seja pequeno. Lembra do princípio? Seja fiel no pouco, porque sobre o muito eu vou te colocar. Comece a olhar o que está funcionando, o que está bom, o que está abençoado, o que está fluindo, e olhe para isso. E quando você começar a olhar para isso, você vai começar a ficar animado. Animado com a vida, animado em buscar a Deus, animado com a sua família. Rapaz, e esse ânimo vai te ajudar a vencer a luta e chegar do outro lado balançando a bandeira da vitória. Olhe para o que está bom. Lamentações capítulo 3, versículo 20 diz: minha alma continuamente recorda e se abate dentro de mim. E ela recorda e se abate fazendo o quê? Eu quero trazer à memória tudo aquilo que me traz a esperança. As misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, elas se renovam a cada manhã, pois grande é a sua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto eu esperarei nele. Ele vai perseverar, por quê? Porque ele começa a trazer a memória o que traz esperança. Ele vai perseverar por quê? Porque ele se lembra que a misericórdia de Deus se renova a cada manhã. Então ele fala: eu vou continuar firme esperando. Meu Deus. E a terceira dica, para que nós possamos perseverar: volte-se totalmente para Deus. Volte-se totalmente. Talvez você estava caminhando pela metade com Deus. Você sabe que você pode dar mais para Deus. Você sabe que você pode fazer mais. Você sabe que você pode se envolver mais. Então você quer ser perseverante? Volte-se totalmente para Deus. Conforme eu disse, é dica prática. Você tem que fazer para experimentar a perseverança. Zacarias capítulo 9, versículo número 12 diz: voltem à sua fortaleza, ó prisioneiros da esperança, pois hoje mesmo vos anuncio que os restaurarei tudo em dobro. Hoje eu anuncio que vos restaurarei tudo em dobro. A restauração em dobro vem para aqueles que voltam para a fortaleza, que voltam-se totalmente para o Senhor, que voltam-se totalmente para o chamado original de Deus. Aleluia, meu Deus, aleluia. Volte-se, volte a orar como você orava, volte a acreditar como você acreditava, volte a se envolver com a obra de Deus como você se envolvia, volte a ser fiel a Deus, honrando a Deus como você era no começo. Lembra como você era fiel a Deus? Volte, e aí haverá restituição em dobro. Romanos capítulo 15, versículo número 5. O Deus que concede perseverança e ânimo lhes dê um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus. O Deus que lhes concede perseverança e ânimo. Se eu me volto para Deus, Deus está com a mão dele estendida. Deus, eu não estou aguentando mais a pressão, diz ali o texto. O Deus concede perseverança e ânimo. Toma, meu filho, ânimo para aguentar mais um dia.
E aí no outro dia você vem, meu Deus, eu não estou aguentando. Mas você vem para ele e ele fala: recebe ânimo para você perseverar mais um dia. E no outro dia você fala: eu vou chutar o balde. E aí Deus recebe de novo ânimo e perseverança para você aguentar mais um dia. Mas isso só acontece quando eu me volto para Deus. Porque se eu não volto para Deus, não tem como eu receber perseverança e ânimo. E aí o que acontece? Eu desisto. Desisto da minha família, desisto dos projetos profissionais, os sonhos profissionais que eu tenho, desisto até da minha caminhada com Deus. O que Deus quer de nós aqui nessa manhã é que nós estejamos nos voltando completamente para Ele, dizendo: Deus, a minha vida é sua, eu sou o teu, e eu estou aqui para que o Senhor me conceda fé, ânimo e perseverança. Por favor, fique de pé.